Salve, salve galera do Sanaflix, sejam bem-vindos a mais uma aula do ciclo básico do nosso curso de anatomia. A gente vai discutir novamente via aérea, né? Anatomia da via aérea, que eu dividi em 4 partes. Hoje a gente vai falar sobre a parte 3 nessa aula, que a gente vai começar a via aérea inferior. Parte 1 e 2 foi via aérea superior, parte 3 e 4 vai ser via aérea inferior. Vamos ver anatomia, vascularização, drenagem linfática e inervação dessas estruturas. A via aérea inferior, didaticamente, ela é dividida em traqueia e brônquios, mais os pulmões, tá bom? Vamos iniciar pela traqueia, que é a primeira porção, né? A traqueia vai se unir com a laringe, né? E essa união vai ser feita através da cartilagem cricóidea, que faz parte da laringe, e vai se unir à traqueia, né? Na sua porção mais superior, mais cranial, tá bom? A traqueia ela é formada por anéis, né, cartilaginosos, que são anterolaterais, e a sua porção posterior nós temos o quê? Nós temos musculatura lisa, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. A união entre os anéis cartilaginosos é feita através do quê? Dos ligamentos anulares, ok? Muito bem. Mais inferiormente, a traqueia vai bifurcar e essa região de bifurcação é chamada de carina, como vocês conseguem observar bem aqui, e vai bifurcar no brônquio fronte, né? No brônquio principal direito e no brônquio principal esquerdo, ok? Muito bem. Fazendo um corte transversal na traqueia, a gente consegue observar bem a estrutura da traqueia. Então percebam que a cartilagem ela vai fazer a composição da traqueia na sua porção lateral e anterior. Então anterolateral apenas. A porção posterior não contém cartilagem. Na porção posterior nós vamos ter a musculatura lisa, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Temos a mucosa, né, com glândulas na porção interna da traqueia e a musculatura lisa traqueal na sua porção mais posterior. E a traqueia vai ter uma íntima relação com o esôfago, né? A porção posterior da traqueia vai se relacionar com a parede anterior do esôfago. O esôfago ele é uma estrutura que ele é posterior à traqueia. Então a parede anterior do esôfago e a parede posterior da traqueia têm uma íntima relação, estão bem ligadas aqui. Tá bom? Então percebam que o anel traqueal, né, a traqueia, a estrutura tubular, ela não é fechada completamente por cartilagem. Isso permite o quê? Que esse semicírculo, vamos dizer assim, consiga abrir ou fechar de acordo com a necessidade, tá? Então veja, a musculatura lisa vai permitir que o anel traqueal se dilate, por exemplo, para permitir um maior fluxo de ar. Se o paciente estiver fazendo uma atividade física ou estiver numa situação de estresse, né, fuga ou luta, por exemplo, você permite um fluxo aéreo maior por dentro da traqueia, principalmente por conta disso, porque você não tem o anel completamente fechado por cartilagem, que seria rígido e daí não permitiria a dilatação da estrutura. Essa musculatura lisa na parede posterior permite essa dilatação, tá bom? Muito bem. Vamos agora falar agora dos brônquios, né? Então perceba, o brônquio principal, o brônquio fonte direito, ele é mais verticalizado, ele tem um diâmetro maior do que o lado esquerdo, tá? E por isso ele permite, né, durante um processo de broncoaspiração, caso um corpo estranho adentre na via aérea, normalmente é o lado direito que vai ser acometido pela broncoaspiração, justamente por conta dessas características anatômicas do bronco principal direito, em que ele é mais verticalizado, tem um diâmetro maior, tá bom? Já o bronco principal esquerdo, o que a gente tem? Ele tem uma estrutura, ele é mais horizontalizado, percebe? Ele é mais deitadinho e ele é mais estreito. Então, dificulta dessa forma que o corpo estranho entre para o lado esquerdo, né? Em direção ao pulmão esquerdo, tá bom? Mas, obviamente, que pode ocorrer também broncoaspiração do lado esquerdo, mas é mais frequente do lado direito. O brônquio principal direito vai emitir 3 ramos, né? Que são os ramos lobares para o lobo superior, o brônquio lobar médio e para o lobo inferior, o brônquio lobar inferior. Isso é o lado direito, porque o pulmão direito possui 3 lobos, tá? Então, temos o brônquio lobar superior, médio e inferior. Já o lado esquerdo, como o pulmão possui 2 lobos, nós vamos ter 2 brônquios lobares, o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior, ok? Na sequência, nós vamos ter do brônquio fonte principal, brônquio lobar, vamos ter os brônquios segmentares. Então, os brônquios segmentares, eles vão emitir, vão se bifurcar, né, uma bifurcação maior em relação aos brônquios lobares, para poder daí emitir
os brônquios em direção aos alvéolos, tá bom? Então os brônquios segmentares nós temos aqui, ó, em números, isso tem variação anatômica, tá? Mas normalmente número de 3 a 4 em cada brônquio lobar, tá bom? Muito bem. Na sequência do brônquio segmentar, nós vamos ter os brônquios intrasegmentares, que já são brônquios que você já começa a perder a estrutura de cartilagem. Percebam que até o brônquio segmentar, a estrutura cartilaginosa, né, semicircular, ela é relativamente preservada, justamente para você ter uma estrutura, você ter uma armação cartilaginosa que permita manter isso aberto, né? Mas quando você vai entrando em direção ao alvéolo, né, as estruturas vão ficando cada vez menores, você vai diminuindo essa participação da cartilagem na estrutura da árvore aérea. Tá? Então, os brônquios intrasegmentares ainda contêm cartilagem, mas percebam que eles já não formam semianéis bonitinhos como a própria traqueia, o brônquio principal, o lobar e o segmentar, que são estruturas maiores. Daqui a que nós estamos falando já de estruturas microscópicas, estruturas pequenas, né? Os bronquíolos, percebam que já não tem cartilagem e, obviamente, a terminação, a parte final, que são os alvéolos, né? Os sacúolos alveolares, que também não possuem cartilagem. Tá bom? Muito bem. Em relação agora à irrigação arterial, né, a vascularização da traqueia, o que nós temos? Nós temos que na artéria subclávia tem diversos ramos, um deles é o tronco tireocervical, que vai emitir ramos, que vai fazer a nutrição da porção superior da traqueia, que a gente não está conseguindo ver aqui, mas ele vai emitir ramos para a porção superior da traqueia. Tá? Já a porção inferior da traqueia, junto com os brônquios, nós vamos ter vasos diretos da aorta, né? Da aorta torácica. Vai emitir as artérias brônquicas, tá vendo? Ó? Que vão nutrir, né, o brônquio principal, direito e esquerdo. Em relação à drenagem venosa, o que nós temos? O plexo tireoidiano inferior, né, que vai drenar para a veia subclávia, tá? E aí aqui vai depois em direção à cava superior. Essa é a porção mais superior e a porção média da traqueia. Tá? Temos também na porção mais inferior da traqueia, junto com carina e os brônquios principais, a drenagem direta através das veias brônquicas, que vão no lado direito para a veia ázigo e no lado esquerdo para a veia hemiázigo. Ok? Muito bem. Em relação à drenagem linfática da traqueia, isso aqui é muito importante que a gente conheça, né, a drenagem linfática também. Por quê? Porque a drenagem linfática faz parte, você precisa fazer uma ressecção oncológica, né, de um tumor de carina, de um tumor de traqueia ou propriamente até de esôfago, que compartilha de drenagem linfática com a traqueia. E daí você precisa saber qual é o território que você vai fazer, por exemplo, a linfadenectomia. Então nós temos basicamente linfonodos pré-traqueais, que estão na porção anterior da traqueia, tá? Tanto na sua porção mais cranial superior como mais inferior, já dentro do tórax, né, que é a porção cervical da traqueia, e temos a porção intratorácica da traqueia, tá? Temos aqui os linfonodos paratraqueais, que são muito importantes. Esses linfonodos paratraqueais vão fazer a união da drenagem linfática cervical, que vem em direção, né, ao lado direito e lado esquerdo, aqui o lado esquerdo do ducto torácico, como também a drenagem linfática hilar, que vai receber a linfa de todo o pulmão e do brônquio e dos brônquios, subindo na lateral da traqueia, indo em direção ao deságue nas veias subclávia, tanto direita quanto esquerda. Então percebam que os linfonodos paratraqueais vão receber linfa de várias regiões, tanto cranial como mais caudal, vindo do pulmão, vindo dos brônquios. Então, e mais a conexão com os linfonodos cervicais profundos, né? Nós temos aqui a união deles, né, essa comunicação. Então percebam que esses linfonodos paratraqueais são muito importantes e eles participam, né, das dissecções, eles precisam ser retirados se caso você tenha um comprometimento oncológico, tanto aqui da traqueia, eventualmente do esôfago também. Ok? Muito bem. Mais próximo aqui da carina e da bifurcação, ou seja, dos brônquios principais, nós temos os linfonodos traqueobrônquicos, né, que vai ser aqui a transição entre traqueia e brônquio. Temos os linfonodos broncopulmonares, que vão receber a linfa do próprio pulmão, né, que vem da parte do parênquima pulmonar. O ducto linfático direito, que vai ser a drenagem de toda essa linfa para a veia subclávia direita, e o ducto torácico, que vai fazer a drenagem de toda essa linfa para a veia subclávia esquerda. Temos também aqui os linfonodos
subcarinais, percebam aqui, ó, esse conglomerado de linfonodo é importante também, que está logo abaixo da carina. Em relação à inervação, o que nós temos? Nós temos a inervação através do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. No simpático nós temos as cadeias torácicas, né, os linfonodos torácicos, principalmente de T2 a T4, que vai fazer a inervação da traqueia, tá? E temos a parasimpática através do nervo vago. Como a gente viu bem na primeira e na segunda parte da aula de via aérea, né, via aérea superior, nós temos que o nervo vago, através do nervo laringeu recorrente, vai fazer a inervação da laringe, mais importantemente, né, daquela musculatura de fonação e respiração, mas também vai emitir ramos ao longo do seu trajeto, né, no caso aqui o nervo laringeu recorrente esquerdo, para a traqueia também, junto com os nervos do nervo vago, que vai descer em direção ao trato gastrointestinal, vai emitir ramos, né, para formar o plexo pulmonar anterior e posterior, que vai inervar tanto traqueia, brônquios e em direção aos pulmões. Ok? Muito bem. Em relação agora aos pulmões, o que nós temos de relevância anatômica, né? Temos o pulmão direito e esquerdo e eles são anatomicamente diferentes. Então nós temos o pulmão direito, ele é composto por 3 lobos, né? Então temos o lobo superior, né? Aqui uma visão lateral, né? Anterolateral do pulmão direito, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, ok? Muito bem. Temos 2 fissuras, né? Essas fissuras que vão dividir, né? Vão separar os lobos. Temos a fissura horizontal, que é essa daqui, que vai fazer a separação entre o lobo superior e o lobo médio, e temos a fissura oblíqua, que vai fazer a separação entre o lobo médio e inferior, e também entre o lobo superior e o lobo inferior. Ok? Olhando a região de hilo pulmonar, o que a gente consegue observar do pulmão direito? A gente observa aqui, né, a artéria pulmonar direita, tá? No caso aqui já está até bifurcada. Temos o brônquio direito principal já começando a bifurcar, tá? Temos as veias pulmonares, tá? Tanto superior aqui como inferior, que também já bifurcou em direção aos lobos. Todos os lobos, os 3, vão receber árvore respiratória, né? Então vai receber o brônquio segmentar, superior, médio e inferior, e vai receber ramos tanto da artéria pulmonar como também da veia pulmonar, tá? Tanto ramo superior, médio e inferior para os 3 lobos, tá bom? Muito bem. Outra relação anatômica importante, outras relações, na verdade, anatômicas importantes que a gente consegue observar nessa figura são as impressões no pulmão, né? Temos aqui a impressão do coração no pulmão, aqui do diafragma na porção inferior do pulmão, tá? Temos aqui da cava, né? Que a gente consegue ter do lado direito, né? A impressão no pulmão. Então, tudo isso é importante porque as estruturas eles estão próximas, né? O pulmão ele está anterolateral, ele está mais lateral na caixa torácica. Então ele meio que vai fazer uma proteção lateral das estruturas mediastinais, né? Então tem toda essa relação anatômica com essas estruturas do tórax, tá bom? Muito bem. Em relação ao pulmão esquerdo, o que nós temos? Nós temos 2 lobos. Temos o lobo superior e temos o lobo inferior. E no lobo superior nós temos a língula, que é essa porção aqui mais inferior do lobo superior esquerdo, ok? Muito bem. Temos uma fissura apenas, que é a fissura oblíqua, que vai separar, né, obviamente, o lobo superior do lobo inferior, tá? E na sua porção de hilo pulmonar, o que nós observamos? Analogamente em relação ao pulmão direito, nós temos também a artéria pulmonar agora à esquerda e a veia pulmonar esquerda, tanto para o lobo superior como para o lobo inferior, e temos também aqui o brônquio principal esquerdo bifurcando, emitindo o brônquio segmentar superior e inferior. Aqui, em relação a impressões que a gente consegue observar no pulmão também, né? Nessa visão mais medial do pulmão, nós temos aqui também a impressão cardíaca no pulmão, ó, percebam, a gente consegue observar melhor a língula, né? Parece uma língua, é uma projeção do lobo superior, mais caudal, né? Mais inferior. Temos aqui inferiormente a impressão do diafragma no pulmão também. Temos aqui agora a impressão da aorta, ó. Vejam a impressão da aorta e dos vasos do arco da aorta sendo emitidos. A impressão aqui dos arcos costais também, ó, na porção, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, na sua face anterolateral, nós temos a impressão dos arcos costais também, né? Por quê? Porque a caixa torácica ela vai tanto posterior, né? Anterolátero posterior. Você vai ter a impressão dos arcos costais que estão fazendo essa estrutura da caixa torácica. E daí isso vai também
como o pulmão é uma estrutura esponjosa, né, você vai ter a compressão, né, na verdade, a impressão, né, a marcação desse relevo ao longo da superfície do pulmão, dos arcos costais, tá bom? Muito bem. Então, essa é a parte 3 da nossa aula de via aérea, tá? Que a gente está focando na via aérea inferior. Espero que vocês tenham gostado. Prestem bastante atenção agora na parte 4, que a gente vai dar detalhamentos de bifurcação de árvore brônquica, vascularização mais do pulmão, inervação, tá bom? Grande abraço e até a próxima.